Crescer nas vendas é o objetivo de todo empreendedor, mas aumentar o faturamento nem sempre significa ter uma empresa mais saudável. Uma pesquisa da Serasa Experian apontou que 47% das pequenas e médias empresas sofreram forte pressão de custos e 49% tiveram redução na lucratividade, mesmo mantendo a operação ativa. Então, por que empresas que parecem estar crescendo podem acabar quebrando? É sobre esse tema que a gente conversa no DNA Empreendedor de hoje com Wilson Poit, que é empreendedor e especialista em gestão e inovação. Está aqui no nosso estúdio do Money. Seja bem-vindo. Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso encontrar o senhor por aqui também para a gente poder conversar sobre bons assuntos. E começa a gente falando se é possível uma empresa vender cada vez mais e ainda assim caminhar para a falência, Wilson? É mais comum do que se imagina, porque muitas vezes o pequeno, o médio empreendedor, e às vezes até os grandes, não se planejam. E venda, só aumento de vendas sem cuidar de planejamento, sem cuidar dos custos e das despesas, pode piorar a situação, ainda mais hoje, num ambiente instável, em que os custos mudam toda hora, juros altos, tem que tomar cuidado. Tem sim. E qual é que é a diferença entre faturar muito de fato e ter lucro? Porque às vezes a gente tem margens pequenas e até acaba se encantando, né, com um alto número de vendas, etc. Mas talvez no mês seguinte que tenha o boleto para pagar, as coisas não se equilibram. Então, a gente fala muito que faturamento, vendas, é vaidade e o lucro é a realidade. Então, às vezes você vê falar de empresas de milhões ou bilhões e estão dando prejuízo. Na pequena empresa, né? Uma empresa, às vezes um negócio pequeno, mas bem controlado, que sobre. O caixa é rei, né? Essa é outra frase boa. Sobra dinheiro é um negócio saudável. Então, tem que tomar cuidado entre como você vende, estar sempre atento ao cálculo do custo da mercadoria, o custo do serviço, diluir os custos, né, do aluguel, dos serviços, das mídias, do telefone, diluir tudo isso aí para saber o quanto está custando sua operação e lembrar sempre que só faturar muito, só falar em valor de vendas, como às vezes a gente lê nos jornais ou escuta na televisão, é vaidade. Você tem que cuidar do lucro, que é a realidade do negócio, é o que vai fazer a perpetuidade do negócio ele durar. E é fácil encontrar essas margens positivas? Olha, hoje em dia está mais difícil, com juros tão altos, né, e com pressão de custos, mas com criatividade, agregando valor ao produto, ao atendimento, né, atendendo de uma forma diferente, com bastante atenção, né, hoje o serviço que está agregado ao que você faz, seja um comércio, seja uma indústria, uma pequena indústria, ou seja um negócio de comércio mesmo, de troca de mercadoria, você precisa estar muito atento e fazer as contas, né? Por incrível que pareça, é mais comum do que a gente imagina o pequeno empreendedor distraído aí na correria de hoje não fazer todas as contas. Mas é importante parar, tirar a barriga do balcão um pouco, buscar ajuda, né? O Sebrae está aí para isso e outras instituições que podem te ajudar a calcular o custo. A pesquisa que a gente acabou de falar da Serasa mostra, por exemplo, Poit, que quase metade das pequenas e médias empresas acabaram por perder lucratividade. Então, como que elas podem acabar se organizando para faturar, mas faturar com qualidade, né, que é o lucro? Olha, exatamente fazendo contas, negociando com os fornecedores. O não está garantido, sabe? Procurar cada um dos seus principais fornecedores, pedir para um prazo de pagamento maior, porque certamente os seus clientes, quando aumenta as vendas, que é o nosso assunto aqui, às vezes aumentou as vendas, mas o seu vendedor ou você mesmo acaba entregando com um prazo maior para receber, 30, 60, 90, 120 dias para receber. E o crédito está muito caro, o dinheiro está muito caro, então o custo disso fica maior. Então tem que se planejar. Planejamento é tudo, seja numa planilha de Excel, seja numa lousinha, seja num caderno, tem que fazer contas, porque aumentar as vendas exige mais capital de giro, mais gente, mais estoque. Estoque é dinheiro na prateleira também.
tem que tomar cuidado. Ou a pesquisa também aponta que um problema que é encontrado é a falta do próprio capital de giro. Como que isso acontece? As empresas ficam sem capital de giro e às vezes conseguem vender mesmo assim? Quando aumenta as vendas, precisa de mais dinheiro, porque você precisa de mais gente, você precisa de mais mercadoria, mais matéria-prima, se for uma indústria, ou mais produtos. Tomar muito cuidado, como eu falei, com estoque. Hoje em dia, quanto mais estiver justo a chegada da mercadoria para venda, ou seja, um restaurante para preparar os alimentos, quanto menos estoque você tiver, melhor. Agora, tem coisas estratégicas que você precisa armazenar e aí você precisa calcular o custo desse dinheiro. Porque uma mercadoria guardada no almoxarifado, na cozinha, parado lá, ela está custando dinheiro porque os juros estão muito altos. Então, é importante você calcular e negociar, né? O não já está garantido. Negociar com os fornecedores e negociar com os seus clientes, né? Toda antecipação que você conseguir, toda o jeito de receber durante a operação e não depender só de instituições financeiras. A gente fala aqui também em nome do Estímulo, que é um fundo exatamente para dar crédito mais barato, a juros muito baratos, para os pequenos empreendedores, pequenas indústrias, pequenos negócios, que hoje em dia é o gargalo, né? O juro desse tamanho aí você não pode bobear. Bom, a gente sabe que além dos problemas com fluxo de caixa e tudo mais, muitas empresas acabam crescendo muito rápido. E aí também vira um outro problema para os empreendedores, não estão preparados. Infelizmente não é o caso da maioria das empresas, hoje está difícil de crescer. Mas aquelas que crescem muito rápido, tem uma diferença muito grande às vezes entre estar na operação, porque o empreendedor quando começa o negócio, é ele sozinho, a família, normalmente é a empresa familiar, o pequeno empreendedor, ele está muito apegado ali às coisas, aos custos, às vendas, ele consegue controlar mais fácil. Quando cresce muito rápido, ele depende de outras pessoas. E ele precisa aprender a delegar, precisa aprender a contratar pessoas boas, né? Gente que goste de gente, que trate bem os clientes, mas que também não venda de qualquer maneira. Porque tem muito vendedor bom, mas tem muito vendedor que vende muito, mas vende num preço que depois não compensa e você vai descobrir isso. Então tem que tomar cuidado e procurar conselhos, né? O empreendedor é muito solitário. Procurar nessa hora o seu conselho de administração, que é uma pessoa que você admira muito, um mentor, uma pessoa da área financeira, um executivo, para conversar e trocar ideias, se afastar um pouco do dia a dia para fazer o planejamento quando cresce rápido. Qual que é o maior erro que você vê que os empresários acabam cometendo quando as vendas começam a crescer? Talvez é perder um pouco a humildade, né? E, como eu falei, a vaidade do faturamento, né? Falar, não, agora nós já passamos de X, de tantos mil por mês ou de tantos milhões por ano, e essa vaidade disfarçar um pouco de cuidar nunca pode deixar de cuidar dos custos. Cuidar de custos tem que ser uma obsessão. Cortar custos, desde apagar a luz do ambiente que não está precisando ficar acesa, comprar menos, fazer perguntas, questionar muito como você está fazendo, porque às vezes um faturamento maior, uma entrada maior de dinheiro, dá uma falsa ilusão de que você pode gastar mais, de que você pode ficar um pouco mais desatento, e às vezes até porque ele é meio sozinho, tem poucos funcionários. Então, cuidar bem e transmitir a cultura, aquele DNA, né, que é o nome do nosso quadro aqui. O DNA que fez tudo dar certo até hoje, de cortar custos, de fazer com economia, de fazer com cuidado, de atender bem, ele tem que ser transmitido. Isso é como uma missa. Toda semana você tem que estar falando com seus colaboradores, fazer reuniões, se não mais de uma vez por semana, para manter a cultura daquilo que deu certo, aquele DNA que deu certo até agora, para continuar nessa fase de crescimento. Wilson Poit, empreendedor especialista em gestão e inovação, obrigado pelos conselhos e pela participação aqui com a gente no CNN Money. Prazer é todo meu estar aqui com vocês, um abraço e boa sorte a todos. Até uma próxima, viu?